は海賊王になる男だ。E aí, eu sou o Léo e sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. E hoje é mais um Supernovas Respondem, nosso vídeo de perguntas aqui do canal, com as perguntas que vocês mandam lá no Instagram. Inclusive, se você não segue a gente ainda, segue a gente lá, que sempre que a gente colocar um post, você pode mandar sua pergunta e a gente vai selecionar as melhores para responder aqui. E sem muita enrolação, porque eu quero falar bastante das perguntas que eu selecionei no vídeo de hoje, vamos direto para a primeira. E a primeira pergunta é a do Adriano. Boa, Supernovas, vocês são demais. Melhores teorias, todas muito bem elaboradas, parabéns, muito obrigado. Vocês acham que o One Piece será encontrado antes ou depois da guerra final que vai encerrar a obra? Eu adoro esse tipo de pergunta porque faz a gente pensar como é que vai ser a linha do tempo até o final da história. E bom, vocês já sabem como a gente pensa que vai ser o futuro baseado nos arcos da Grand Line, é um vídeo bem famoso aqui do canal e a gente repete ele com certa frequência porque é uma teoria que eu aposto praticamente tudo. Mas, levando para vias oficiais, já foi dito que a guerra vai acontecer após ser encontrado o tesouro e que o One Piece vai acabar em uma grande festa. Isso dá um indício pra gente de que o tesouro vai ser encontrado e ele vai ser o pivô da guerra final do mangá. Parece até besteira falar isso, mas muita gente até hoje acredita que o tesouro One Piece vai ser a última coisa, o último capítulo do mangá, como se ele fosse uma espécie de recompensa. E não, o tesouro One Piece não é recompensa, principalmente falando do último capítulo que aconteceu agora. Como Oda já havia mencionado em uma entrevista, existe uma recompensa para quem encontra o tesouro One Piece, isso é fato. Porém, essa recompensa não é o propósito final do tesouro, não é só para recompensar a sua viagem até lá e muito menos que os amigos que a gente fez ao longo do caminho, né? Outro detalhe é que também comentando sobre o tesouro, ele disse que era algo palpável, não era algo subjetivo. Logo, pode-se acreditar que essa tal recompensa tem um símbolo muito mais forte que leve à interpretação da pessoa junto ao poder que aquele tesouro pode levar. O que eu quero dizer com isso? O tesouro, ele carrega um símbolo muito forte. Por exemplo, quando Roger descobriu a verdade do mundo, ele viu que aquele tesouro significava e a partir dele, ele sabia que algo precisava ser feito. Inclusive, a princípio, a gente já tem que tirar da mesa que o tesouro One Piece é uma arma. Ele não é uma arma ancestral e eu imagino que ele não vai ter nenhum tipo de poder que funcione como arma. Isso porque a Uranus aparentemente já se move com a Mother Flame, Poseidon é autossuficiente, ela só precisa saber o seu propósito, e a Pluton aparentemente é um navio ou algo controlado por um ser humano. Não faz sentido o Oda ter criado essas três armas tão diferentes, com formas diferentes de serem usadas, para no final ter uma quarta arma e isso ser o tesouro. Não parece fazer muito sentido, certo? Se o tesouro One Piece não é uma arma, é algo palpável, que carrega um propósito muito grande, e que a partir da interpretação desse propósito pode-se mudar o mundo, o que seria esse tesouro? Aqui a gente poderia pensar em muita coisa, que é um item que consegue mudar o futuro, ou reescrever a história, que é algo que eu vou até comentar mais na frente. Só que é aí que entra a pegadinha da história. Por que o Roger riu olhando para aquele tesouro? O que aquele tesouro é para fazer uma pessoa rir? Pensem comigo. O tesouro One Piece é algo que é totalmente oposto ao que o governo mundial é hoje. Isso porque foi deixado pela pessoa que era o maior inimigo do governo mundial em ideias, em propósito, em tudo. Então o tesouro One Piece é meio que algo que vai contra o que o governo mundial é. E o governo mundial é tirano, segrega raças, vende pessoas, usa pessoas com propósitos para criar armas biológicas, usa essas mesmas armas e artifícios com tirania contra as outras nações. Então o tesouro One Piece seria algo totalmente oposto a essas ideias. Então, juntando tudo, é algo engraçado, que traz uma recompensa para quem o encontra, mas que pode ser interpretativo de maneira que, a partir dessa interpretação, ele pode se tornar totalmente oposto ao governo mundial e mudar o mundo. O que quer que seja esse tesouro, com todo o levantamento que a gente fez agora, é o que vai motivar a guerra final. Ele é o pivô para isso acontecer. Isso porque o próprio Barba Branca afirmou isso na sua morte. Quem quer que o encontre vai se opor totalmente ao governo mundial. E essa pessoa, aquela pessoa que encontrar esse tesouro, que é a que Joy Boy espera, que não se sabe se pode ser ela que vai encontrar, mas a gente sabe que é o Luffy, com o tesouro vai guerrear contra o governo mundial e virar o mundo de cabeça para baixo. E é virando o mundo de cabeça para baixo que você imagina que é onde vai ser a guerra. Então sim, o tesouro One Piece vem antes da guerra final de One Piece, e isso também fortalecendo aquela teoria sobre as ilhas do mundo de One Piece, que eu falo que estamos no ponto em que vamos chegar em Impel Down, que representaria Laugh Tale no Novo Mundo, e depois de Impel Down temos Marineford, que é a grande guerra antes do mundo chegar no novo amanhecer. Então, acho que a pergunta está respondida e vamos para a próxima. O Matheus falou o seguinte: salve Supernovas, o que vocês acham do Joy Boy ter passado pelo mesmo processo que a Bonnie? Foi dito que ele nasceu com um corpo de borracha assim como a Bonnie, ela já nasceu com o poder de sua fruta. Eu acredito que
que ele tenha passado talvez pela mesma experiência, entre aspas, que a Bonnie. Bom, para essa pergunta eu vou desconsiderar como fato que o Nika teria o corpo de borracha de nascença, embora eu acredite muito nisso, que ele era um deus principal e a fruta dele para ter um corpo de borracha a partir de uma fruta veio depois, mas vamos desenvolver aqui de outra maneira. Antes de tudo eu quero dar um contexto bem importante. Todas as tecnologias que o Vegapunk fez junto com o Mads ou até sozinho são recriações do século perdido. Logo, o fator de linhagem, robô, tudo que a gente vê hoje é uma recriação do que já existia no passado. Como o próprio disse, a civilização no passado era muito mais avançada do que eles hoje, inclusive. A partir disso, vamos desenvolver algumas coisas. O fator de linhagem foi o fator principal para o Vegapunk conseguir replicar uma Akuma no Mi. Logo, entende-se que as Akumas no Mi foram feitas a partir de tecnologia do passado, tecnologia essa que era super abrangente e que eles tinham total domínio, por isso conseguiram fazer essa Akuma no Mi perfeita como a gente conhece. Com isso em mente, acredita-se que a fruta do Nika ela é criada a partir do Nika, ou seja, o Nika é um ser principal e a fruta foi criada a partir do DNA dele ou do fator de linhagem dele, o que quer que Joy Boy ou os cientistas daquela época tenham feito, certo? Isso serve também para a fruta do Buda ou a fruta do Chopper, por exemplo. Dado esse contexto, vamos para Bonnie. Bonnie teve seus poderes criados a partir de experimentos do Saturne, experimentos de extração de frutas que fizeram ela nascer já com aqueles poderes. Ela não precisou comer uma fruta para ter aqueles poderes. Isso já vem da tecnologia do século perdido, do Vegapunk, fator de linhagem, Saturne e por aí vai, como eu já dei todo esse contexto para vocês. Porém, Joy Boy nasceu nesse século de ciência absoluta. Nika veio muito antes dele, ou seja, eles não eram pessoas iguais, como já foi dito pelo próprio Vegapunk, e o Nika ainda é antecessor ao Joy Boy. Logo, ele é um ser antigo, talvez tão antigo que era considerado como um deus. A gente pode dizer que pelo menos de 1000 anos para trás, já que tem uma evidência muito interessante na Lua, que é aquele ser com aquele chapeuzinho e com o sol do lado, sol esse que é a mesma representação usada para Tonatiuh, o deus do sol azteca, e que ele desce da lua ainda primeiro do que as raças que vieram depois. As asas dele não aparecem, provavelmente Nika era um lunariano. Existem mais evidências de que Nika era um lunariano, principalmente pelo manejo do fogo, o corpo se esticar assim como King também foi capaz de fazer, o fato das lanças e espadas aparecerem em Marijós e o Barba Branca ter dito que em Marijós é onde viviam os deuses, era a terra dos deuses, e pelo fato, é claro, do próprio Nika ter vindo de pessoas com asas lá da lua. Logo, se assume que o Nika era um lunariano. Então, assumindo que Nika vem de uma terra de deuses, era considerado como um deus por ser de uma raça diferente e ter poderes sobre-humanos, por ter vindo da lua e ser de outro lugar, eu acho que o Nika não passou por experimento nenhum, ele só nasceu de uma raça diferente e foi considerado um deus, assim como outras pessoas no mundo de One Piece são considerados deuses sem ser, como por exemplo, as pessoas em Skype que viam o Enel como deus, mas o Enel era só um cara com uma Akuma no Mi. O próprio Neptune na Ilha dos Tritões é chamado de deus do mar, mas ele é só um homem-sereia, basicamente. Inclusive, até nas crenças de 400 anos atrás, que é bem mais recente na história, quando Kalgara diz que os guerreiros antigos eram chamados de deuses, mesmo sem ser necessariamente deuses e terem poderes sobre-humanos. Mas esses guerreiros carregam uma memória de um tempo do passado e por isso são conhecidos como deuses. E o Kalgara adorava até uma cobra, então, enfim, né? De qualquer maneira, você vê que até as pessoas de 400 anos atrás já acreditavam em guerreiros antigos que eram chamados de deuses. Imagine naquele tempo para as outras raças de asas que não tinham esses poderes especiais, vendo uma das pessoas com as asas negras como os lunarianos, tendo uma resistência absurda, controlando fogo e esticando o corpo. Tá maluco, cara, qualquer queda de bike era um deus para eles. Inclusive meu mano Isaac deve estar orgulhoso de mim, porque ele não gosta muito de deuses em One Piece não. Dito isso, Isaac está convidado para o podcast Brochada Sinistra. Brincadeiras à parte, com todo esse contexto que eu dei, baseado no mangá e tudo que já foi mostrado para nós, vocês veem que o Nika, ele é uma raça pura, por assim dizer. Ele tem esses poderes de nascença mesmo e não passou por nenhum tipo de experimento ou algo relacionado à ciência como a Bonnie, por exemplo. Mas óbvio que a gente ainda não viu a história do século perdido e só vai saber mesmo quando a gente vê. Só que do que foi mostrado até agora dá indícios de que o Nika nasceu assim mesmo, tem esses poderes por natureza e no passado rasgou o céu desse jeito, morreu dessa maneira e os seus poderes foram passados por uma fruta que foi herdada pelo Joy Boy no futuro. De qualquer maneira, a gente só vai saber quando a gente vê o flashback mais esperado da história, que é o flashback do século perdido. Ou quando a gente tiver mais evidências no mangá que dê pra fazer uma teoria bem concisa, inclusive já tem um e-mail. E vamos pra última pergunta, que é um texto bem longo aqui que o cara me mandou, tá? O Lucas falou o seguinte: salve supernovas, primeiramente gostaria de pedir perdão pelo enorme texto que eu escrevi aqui. Dá pra ver que foi bem grande, mas tá de boa. Bom, a partir daqui ele faz uma citação do livro de Isaías. O pai aqui entende um pouquinho de teologia. Esse texto de Isaías dá a entender, é um dos textos que dá a entender de que Lúcifer existiu, que foi um anjo que viveu junto com Deus, que era o arcanjo da música, ou seja lá o que for,
e graças à sua ganância ele foi derrubado dos céus. E aí a citação que ele tem aqui do livro de Isaías é de alguém dizendo que queria tomar um trono acima das estrelas e ser maior que Deus. E daí ele continua para a pergunta dele. E se Joy Boy foi de fato um tipo de Deus, um governante do século perdido e foi derrotado por Imu, e assim Imu tomou o seu trono e subiu no mais alto monte, Marijóis, derrubando todas as nações que estavam contra ele, e Mu-Samá é um demônio que veio da lua, pois supostamente ele cometeu um crime, perdeu as suas asas e foi expulso de lá, caindo na terra tomando esse poder de governo do Joy Boy, assim como Enel perdeu suas asas. Pode ter sido retratado pelo Oda dessa maneira em relação a isso? Abraços. Embora um pouco polêmica, eu gosto muito dessa pergunta e dessa visão, porque no próprio One Piece isso é reforçado. Existem várias relações de One Piece com a Bíblia, que acontecem constantemente. Inclusive Oda usa nomes bíblicos para alguns personagens, como Sodom e Gon, que são Sodoma e Gomorra, Moria, que é o Monte Moriá da Bíblia, e por aí vai, tem outras várias citações. Essa ideia de que o Oda fez esse gênese do mundo, por assim dizer, da mesma maneira como acontece parecido com a Bíblia, é muito interessante por diversos contextos que a gente tem dentro da própria história. As pessoas são chamadas de demônios, aqueles que se opõem ao governo mundial, só que essas mesmas pessoas no passado eram vistas como anjos, já que são pessoas com asas e por aí vai. Essa subversão que acontece no mundo de One Piece é muito interessante, porque parece muito com o livro de Apocalipse também. É como se Imu fosse o anticristo, por assim dizer. Isso é muito legal porque dentro do próprio One Piece tem diversas relações que apontam que o final vai ser bem parecido com o Apocalipse. Óbvio que Apocalipse também aparece de certa maneira em várias religiões, em várias mitologias diferentes, o que é bem legal. O Oda mistura. Isso é bem legal porque o Oda acaba misturando várias histórias e várias mitologias ao mesmo tempo no mundo de One Piece. E o próprio Joy Boy ou Luffy agem como uma figura messiânica, então isso é bem interessante. Eu gosto sim dessa teoria, inclusive reforçaria ainda mais o fato de que o Imu subverteu a ideia de que um anjo renegado como ele, que teria perdido suas asas ou arrancado por conta própria, se torna um deus no lugar daqueles que eram deuses no passado. E a forma como ele age é uma vingança, já que assim como na teoria do Lucas, ele teria sido expulso por ter traído os anjos no passado por uma ganância por querer poder. Isso é muito legal pelo um paralelo que temos com os Kurozumi no mangá. Isso acontece no arco de Wano. Os Kurozumi foram perseguidos pelos Kozuki e pelos outros Daimyo no passado por terem cometido alguns erros, e toda a descendência foi corrompida e foi perseguida por todo o país, até que nasce Orochi e ele decide se vingar, e aí ele se torna um ditador e um desgraçado naquele país, destruindo tudo, matando pessoas, deixando pessoas passarem fome e por aí vai. Isso é muito interessante porque a mesma relação pode ter acontecido, por exemplo, com Barba Negra, que tem diversas referências entrelaçadas com o Orochi, e o Wano pode ser um reflexo do que também aconteceu no século perdido. A família do Imu, ou o Imu, foi perseguido no passado. Assim, ele planejou de alguma maneira vencer aquelas pessoas, conseguiu usurpar uma arma ancestral, que aparentemente é que ele possui, que é Uranus, derrubou o reino antigo, enganando todas as pessoas do mundo, e tomou aquele trono, e é desesperado para manter aquele trono até o fim dos tempos. Então sim, é uma relação muito interessante, eu gostei muito da teoria, gosto dessas teorias quando elas aparecem, principalmente relacionando as mitologias e as histórias que o Oda coloca dentro da história. Então é uma teoria bem interessante, inclusive desenvolvam mais nos comentários o que vocês acham que aconteceu em relação ao Imu no século perdido, e inclusive é com isso que eu encerro esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa seu like aí, não esquece de se inscrever para aumentar nossa recompensa no YouTube e conferir o Instagram para mandar sua pergunta também pra gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera, valeu! Tem uma teoria bem interessante de que o Imu só tomou Gaia pro Joy Boy, que pegou a Lily dele, e agora ele fica ressentido aí com esse quadro no jardim dele e descontando no mundo inteiro, né? Não vou colocar isso no vídeo não, deixa quieto.